Ei pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início agora às nossas aulas, né, de matemática financeira online, né? Eu sei que para alguns vai gerar muita dúvida, né? A gente sabe que matemática é um conteúdo que às vezes até presencial vocês têm dificuldade, online vocês também vão ter muito mais dificuldade, mas eu estou me disponibilizando para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando com vocês o meu número de telefone para vocês me mandarem um WhatsApp quando tiverem dúvida de questão, dúvida quanto ao conteúdo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vou disponibilizar o meu e-mail também, tá? Eu estou à disposição de vocês. Nós vamos continuar as nossas aulas como seria já a nossa programação para as aulas presenciais, né? Nós finalizamos o conteúdo de porcentagem, fizemos a correção dos exercícios. E o nosso próximo conteúdo agora é razão e proporção, para depois nós entrarmos em regra de 3 e dar continuidade aos conteúdos aí relacionados também à matemática, à parte financeira da matemática, né? Que esse início mesmo é uma base da matemática que vocês precisam para continuar com a matemática financeira, né? Razão e proporção é um conteúdo bem tranquilo, acredito que todos já tenham visto, né, alguma vez na vida, em época escolar. É um conteúdo bem tranquilo, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Antes da gente iniciar a razão e proporção, eu vou estar falando um pouquinho com vocês, relembrando alguns termos de fração, que nós vamos utilizar muito durante razão e proporção. Então, é importante que vocês relembrem um pouquinho de fração para a gente poder, né, dar sequência em razão e proporção. E a fração, ela pode ser dividida em duas partes. Temos o denominador, que é a parte de baixo da fração, e o numerador, que é a parte de cima. Vamos supor que eu tenho uma pizza, né, e uma pizza pequena, e eu divido ela em 2 pedaços. Então, o meu denominador é o número de partes que essa pizza foi dividida. Essa é a função do meu denominador. É denominar quantas partes do nosso todo, o nosso inteiro, ele foi repartido. Então, o denominador é 2, porque a pizza foi dividida em 2 partes. Agora, uma parte eu comi e a outra parte ficou lá. Então, se eu quiser representar a quantidade de partes que foram consumidas, porque eu consumi um pedaço, então, o meu numerador vai ser o número 1. Por quê? Porque o número 1 significa o quê? Que eu comi uma parte. Então, o numerador, ele é o número de partes do todo que foram consumidos, que eu estou querendo representar. Então, o denominador é o número de partes que o meu todo foi dividido. E o meu numerador é o número de partes que eu estou considerando somente daquele inteiro. Se uma pizza fosse dividida em 8 pedaços, eu comesse 3 pedaços. Então, como que eu representaria a fração quanto que foi consumido da pizza? 3, eu consumi 3 pedaços de 8, 3 oitavos. E quanto que restou? Ainda resta da pizza? Restaram 5 pedaços. Então, 5 oitavos, 5 pedaços de 8. Antes de nós abordarmos, né, o conteúdo em si, é muito importante que nós saibamos o conceito da palavra razão, né? Então, a palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente. Então, ou seja, né, o significado da palavra, ela leva a gente a entender que a razão, né, entre 2 números, 2 grandezas, né? No caso, um quociente, como se fosse uma fração, né? Nós temos um número dividido por outro, uma divisão, no caso, um quociente. E para que exista essa razão, né, esse quociente, essa divisão entre 2 números, né, eu devo ter 2 números qualquer, que eu vou chamar de A e B, né? E o B, ele deve ser diferente de 0, porque se eu pegar esses 2 números e colocar na forma de um quociente, de uma fração, eu vou ter A sobre B. A é o meu numerador, B é o meu denominador. Então, nesse caso, B, que é o meu denominador, ele deve ser diferente de 0, porque não existe fração onde o denominador seja 0. Na matemática não existe divisão por 0. Então, não existe nenhuma razão onde o quociente, o B, seja 0.
E toda razão, ela é representada por uma fração. Só que ela não deve ser lida como se fosse uma fração, um número racional, né? Aí nesse quadro aqui nós temos número racional do lado esquerdo e razão do nosso lado direito. Então, quando eu tenho 1 sobre 2, né, em fração nós lemos 1/2. Agora, na razão, eu leio 1 para 2, ou 1 está para 2. Se eu tiver a fração 3/4, né? Se for uma razão, eu vou ter 3 para 4, ou 3 está para 4. Então, nós lemos de maneira diferente. 5/3, como número racional, em razão, fica 5 para 3. 7/10, como fração, como número racional, em razão, ele fica 7/10. Então, nós devemos ler esses números de uma maneira diferente. Nós não lemos eles como se eles fossem fração. Nós lemos ele como uma razão representada por uma fração. Nós podemos considerar aí como um exemplo, né, a notação 5 sobre 7, né? O que ela representa? Em uma fração, ela representa a fração, então, 5/7, onde 5 é o numerador e 7 é o denominador, né? Em uma fração, o número de cima é o numerador e o número de baixo, como nós já vimos, é o denominador. Isso para fração. Agora, quando eu tenho uma razão, né, eu tenho 5 sobre 7, como que ela é representada, né? Eu tenho 5 está para 7, sim. Só que em fração eu tenho um nome para o 5 e um nome para o 7. Assim como em razão, eu também vou ter um nome para o 5 e um nome para o 7. Em uma razão, o número de cima, que no caso do exemplo é o número 5, eu chamo ele de termo antecedente. E o número 7, que é esse número de baixo, é o termo consequente. Então, ou seja, o numerador da fração é sempre o termo antecedente e o denominador da fração é sempre o termo consequente. A fração ela pode ser expressa na forma de fração, como também ela pode ser expressa na forma de divisão, né? Aqui no primeiro exemplo eu tenho A sobre B. Nesse segundo aqui de baixo eu tenho A dividido por B. A está para B. Então, da mesma forma, o primeiro é o antecedente, o segundo é o consequente. Então, a razão e a proporção são dois conceitos bem equivalentes, né? Porque não existe proporção sem a razão, né? Que a proporção, então, nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, para existir a proporção, eu preciso de ter duas ou mais razões, né? Onde a proporção significa a igualdade, então, quando essas razões são equivalentes, como frações equivalentes, né? Elas são como frações equivalentes, né? Uma equivale à outra, uma é proporcional à outra, né? Então, a proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Quando nós temos uma igualdade só de duas razões, nós chamamos essa igualdade de uma proporção simples, né? Então, eu sempre vou ter uma razão com algum valor desconhecido, ou até dois valores desconhecidos eu posso ter, e a outra razão, ela tá sempre completa, né? Eu não posso ter 3 dados incompletos, no máximo dois dados incompletos, porque aí é onde nós vamos calcular para poder achar os valores, né? Então, assim, sempre tem que ter uma razão entre essas proporções, né? Então, quando eu só tenho uma igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção simples. Agora, quando nós temos mais de duas razões, nós chamamos de proporção contínua, né? Que são quando nós temos a igualdade entre 3 ou mais razões, né? Nesse caso, nós podemos ter também 3 valores desconhecidos. Nós vamos calcular também, mas no cálculo de proporção contínua, a gente não consegue calcular ela assim, todos de uma vez. Nós vamos sempre pegando de 2 em 2 e realizando as proporções, que de 2 em 2 se torna muito mais fácil, né? O princípio fundamental da proporção, ela nos diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? O que
que isso significa? Os extremos, então, são como se fossem os valores de fora e os meios, os valores de dentro, né? Aqui nós temos um exemplo em forma de fração. Ele está em forma de fração. A sobre B é igual a C sobre D. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Os nossos extremos são A e D. E os meios são B e C. Então, para a gente calcular essa proporção, nós vamos multiplicar cruzado, tá? O numerador da primeira razão multiplica o denominador da segunda razão. Então, A vezes D é igual ao denominador da primeira fração vezes o numerador da segunda fração, B vezes C. Então, por isso que eu tenho o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E para que haja uma proporção, né, esses 4 valores que nós estamos comparando, nenhum deles pode ser zero, porque qualquer número vezes zero é igual a zero, e então nós não temos uma proporção nesse caso. Então, para que haja proporção, nas duas ou mais frações que nós estamos comparando, né, nenhum valor pode ser zero. Então, aqui nós temos, né, um primeiro exemplo. Determine o valor de x na proporção. 2 está para 7, assim como 12 está para x. Então, para a gente calcular, nós vamos utilizar o princípio fundamental, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu vou fazer 2 vezes x é igual a 7 vezes 12. Então, é como se fosse uma equação mesmo, né? Então, 2 vezes x, 2x. 7 vezes 12, 84. Então, como o 2 no lado esquerdo está multiplicando pelo x, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. É a regra da operação inversa. Então, x vai ser igual a 84 sobre 12. Então, 84 dividido por 12, eu tenho que x, então, é igual a 42. Se nós observarmos, nós podemos utilizar também o conceito de fração equivalente, quando é uma proporção simples, assim, né? Se a gente perceber, de 2 para 12, multiplica por 6, né? 2 vezes 6, 12. Então, se eu fizer 7 vezes 6, eu obtenho 42. Então, eu também posso utilizar o conceito de fração equivalente nesse caso. Agora, nós temos uma proporção em uma situação problema, né? Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Então, nós vamos montar uma proporção. 2 está para 200, porque a cada 2 carros, ele ganha R$200. Então, 2 está para 200, assim como, né, igual, 15 está para x. Eu quero descobrir o valor da comissão dele quando ele vender 15 carros. Então, eu monto uma proporção nesse caso, que é bem semelhante a uma regra de 3, que é o nosso próximo conteúdo, né? Então, eu vou ter 2 sobre 200 é igual a 15 sobre x. Então, utilizando o princípio fundamental da proporção, eu tenho que 2 vezes x é igual a 200 vezes 15. 200 vezes 15 é 3.000. 2 está do lado esquerdo, aí multiplicando por x, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x é igual a 3.000 dividido por 2. 3.000 dividido por 2, então x é igual a 1.500. Então, o Carlos recebeu R$1.500 de comissão pela venda de 15 automóveis. Esse problema é um problema bem óbvio, né? Mas podem ser que existam problemas que não sejam tão óbvios assim. É só mesmo para a gente conseguir visualizar a situação problema. Aqui nós já temos uma situação problema que envolve um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas ela também é bem simples de se resolver, né? A quantia de 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes proporcionais a 8, 5 e 7? Então, ou seja, as pessoas não vão receber o mesmo valor. Elas vão receber, então, conforme uma proporcionalidade. Eu não sei a quantia de ninguém. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 variáveis.
x, ou qualquer letra que a gente quiser usar, x está para 8, que é a nossa primeira proporção, é igual a y sobre 5, que é a nossa segunda proporção, que é igual a z sobre 7, que é a nossa terceira proporção, né? Se a gente somar isso tudo, eu vou ter aqui o valor que a pessoa x mais a pessoa y mais a pessoa z vai receber, tem que dar 1.280. E assim como se eu somar todas essas partes proporcionais, né? 8 mais 5 mais 7, eu tenho 20, né? Então, eu obtenho uma fração a partir dessa nossa proporção, né? Ali a gente coloca 1.280 sobre 20, porque 1.280 é a soma total, a quantia que vai ser dividida, que todas essas pessoas vão receber. E sobre 20, que são o número de partes que ela vai ser dividida para depois ser distribuída. Então, nós temos que 1.280 dividido por 20 é igual a 64. Então, se a pessoa x vai receber 8 partes, então eu vou fazer o quê? X vai ser igual a 64 vezes 8. Aqui na resolução, eu montei em forma de proporção. Então, eu peguei a primeira proporção ali da primeira fração, da primeira razão, x sobre 8. Então, x sobre 8 é igual a 64. Como o 8 está dividindo pelo x, eu passo ela para o outro lado multiplicando. Então, x então vai ser igual a 64 vezes 8, que vai dar então 512. Vocês podem multiplicar direto, tá? Eu gosto de utilizar em forma de proporção para ver como que fica mesmo em forma de proporção. Aí agora na segunda razão, y sobre 5, y está para 5. Então, y sobre 5 é igual a 64, que é cada parte. Então, no caso, y vai ser igual a 64 vezes 5, que ele vai receber 5 partes do valor. Então, 64 vezes 5, 320. E a terceira proporção, z sobre 7. Então, z sobre 7 é igual a 64, ou seja, z é igual a 64 vezes 7, né? 7 partes. Então, z é igual a 448. Se a gente somar isso tudo, vai dar 1.280. Caso vocês estejam resolvendo um exercício e não dê 1.200, não dê o valor total, vocês têm alguma coisa errada. Então, vocês voltem e recalculem. Tem que dar o mesmo valor, tá, gente? E esses exercícios, eles começam a integrar uma parte da proporção que nós chamamos regra de sociedade. Eu vou falar agora um pouquinho sobre ela. Então, agora que nós já estudamos as proporções, nós vamos discutir um pouco sobre a regra da sociedade, né? Que às vezes ao montar uma empresa, né, tem vários sócios, cada um entra com um capital diferente. E aí, como que fica a divisão dos lucros, né? Alguns casos envolvem também o tempo. Então, assim, a regra da sociedade, ela nada mais é do que uma proporção, né? Porém, uma proporção que ela é calculada como esse último exercício aí, em suas partes, obedecendo a regra da sociedade, né? Então, assim, se vocês já ouviram falar, se ainda não ouviram falar, nós vamos falar um pouquinho agora sobre ela. A regra da sociedade, ela está ligada à divisão de lucros e de prejuízos entre os administradores de uma empresa. Então, se a empresa teve mais ganhos, né? Ela teve lucro, então o lucro deve ser dividido entre os administradores. Ou se ela teve mais despesas, né? As despesas foram maiores que os ganhos, ela teve um prejuízo. Então, esse prejuízo também é dividido entre os administradores da empresa. E essa divisão das finanças, ela precisa ser realizada conforme o investimento de cada pessoa. Então, ou seja, o cálculo ela deve ser proporcional ao dinheiro investido pelos acionistas. Quem investe mais, ganha mais quando tem lucro. Ou ela paga mais quando ela perde mais quando tem prejuízo. Então, um exemplo. Vamos imaginar que uma sociedade foi constituída entre duas pessoas, as quais aplicaram as quantias de R$ 1.500, né? E, respectivamente, elas obtiveram um lucro de R$ 3.000.
Então, de acordo com a divisão proporcional, a primeira pessoa ela tem que receber o dobro do valor da segunda, porque ela investiu o dobro. Então, de acordo com esses investimentos de 1.500, né? Essas pessoas vão receber, a que investiu 1.000 vai receber 2.000 e a que investiu 500 vai receber R$ 1.000. Nem sempre os cálculos são tão óbvios assim. Vou mostrar um exemplo para vocês agora. Então, né, 3 sócios devem investir proporcionalmente o lucro de R$ 30.000. O sócio A investiu 60.000 no capital inicial, o sócio B 40.000 e o sócio C 50.000. Qual é a parte que corresponde a cada um, né? Então, no caso, foram os valores que eles investiram inicialmente e aí o lucro que eles tiveram foi de 30.000. Então, esse valor deve ser dividido proporcional à parte que cada um investiu. Como nós não conhecemos os valores que cada um vai receber, nós vamos dar para o investidor A a letra X, para o investidor B Y e para o investidor C a letra Z. Então, nós vamos relacionar X, Y e Z aos investimentos de cada um através de uma razão, né? Razão ao qual vai ser proporcional ao valor que cada um investiu. Então, como o investidor X, né, ele investiu 60.000, eu faço X sobre 60. Investidor Y, 40.000, Y sobre 40.000. E Z investiu 50.000, Z sobre 50.000. Então, se nós somarmos, né, todos os investidores, X mais Y mais Z, eles terão um lucro de 30.000. Então, o lucro de todo mundo, a soma deles, tem que ser igual a 30.000. E se eu somar todos os valores que foram investidos, né, 60 mais 40 mais 50.000, eu vou ter um investimento de 150.000. Então, assim eu vou obter 30.000 sobre 150.000. Se eu fizer a divisão, né, eu achar o valor dessa divisão, se eu dividir 30.000 por 150.000, eu vou ter 0,2. Então, ou seja, cada parte vale 0,2. Então, pegando os casos isoladamente, né, o investidor X, o lucro que X é o lucro do investidor A, X sobre 60, então eu igualo a 0,2. Cada parte vale 0,2. Então, X, então, é igual a 60.000 vezes 0,2. Então, X vai receber 12.000. Se eu pegar agora aqui a segunda proporção, a segunda razão, Y sobre 40.000 é igual a 0,2. Então, Y é igual a 40.000 vezes 0,2, Y é igual a 8.000. E Z, né, que é o lucro do investidor C, sobre 50.000, que é o valor que ele investiu, também igual a 0,2. Então, Z é igual a 50.000 vezes 0,2. Z, então, vai ser igual a 10.000. Então, logo, cada sócio vai receber a sua quantia. A, 12.000, B, 8.000 e C, 10.000. Se nós somarmos todos esses valores, vai dar 30.000, que é o valor do lucro. Então, assim é feita a regra de sociedade. Então, aquele exercício número 3 que nós fizemos, ele é uma regra de sociedade também. Eu coloquei lá em cima, porque como ele tinha 3 razões, né? Nós conseguimos trabalhar com essas 3 razões e foi um exercício mais tranquilo para a gente chegar e finalizar aqui, né, nessa regra de sociedade. Pessoal, é isso, né? Razão e proporção é bem tranquila, desse jeito mesmo que vocês viram. Eu vou estar disponibilizando para vocês agora um formulário, né? Um link para vocês com formulário. É uma atividade que vale 3 pontos, são 10 questões, cada questão vale 0,3, né? E aí, ela é objetiva, é uma atividade objetiva, porém, eu preciso que vocês façam os cálculos no caderno, tá, gente? Que aí, assim que nós voltarmos, eu vou estar conferindo o cálculo no caderno de vocês, para eu poder dar a nota. Então, assim, não é só fazer, né? Eu preciso que vocês tenham registrado no caderno. Eu só vou aceitar
mediante aos cálculos. Então, assim que nós retornarmos com as aulas presenciais, eu vou estar olhando esses cálculos no caderno de vocês. No mais é isso, tenham uma boa aula, tá? Precisando de qualquer ajuda, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu estou à disposição para ajudar vocês. Boa aula para vocês, se cuidem, até mais.